Mecânica de Estruturas 1, aula 13A. Tema dessa aula, primeira parte de pórticos planos com barras curvas. Bom, os pórticos com barras curvas são uma espécie de caso particular daqueles que vocês já viram, com barras retas, sejam elas inclinadas ou verticais e horizontais, né? A única diferença grande que tem, apesar do sistema de cálculo ser basicamente o mesmo, é que os sistemas locais das barras curvas mudam de ponto a ponto, tá certo? Em cada ponto vai haver uma reta tangente à curva e a sua perpendicular. Esses dois alinhamentos vão definir um eixo X local tangente e um eixo Y local perpendicular a essa linha tangente. Então, em cada ponto da barra curva vai haver uma orientação de sistema local. Não vai haver mais só uma orientação, como no caso de um pórtico de barras retas, né? Para cada barra. Agora, são infinitas possibilidades de um sistema local de eixos para definir uma única barra, curva, tá certo? Como não há grandes diferenças de cálculo, a não ser pelo fato de que a gente vai trabalhar com equações agora, e não ponto a ponto, mas é semelhante, né? A gente pode trabalhar com equações também nos pórticos de barras retas, né? Então não há grande motivação aqui para colocar teoria, eu vou fazer a resolução aqui nesse vídeo de dois exemplos. Um é um exemplo mais resolvidinho, o outro eu não vou entrar em todos os detalhes. É como se fosse a resolução de um exercício que fica para vocês fazerem. Eu vou meio que resolver o segundo com vocês, ok? O primeiro é esse aí que vocês estão vendo no slide. É um semicírculo de raio R. Então, o que é o pórtico? O pórtico é essa barra ACB, que é uma semicircunferência. Tá bom? Nesse caso, né, a equação que descreve a curva de uma barra curva pode ser qualquer uma. Tá bom? Eu vou, nessa aula 13, particularizar para o caso de ser uma semicircunferência, beleza? Mas pode ser um quarto de circunferência, um arco de qualquer outro tipo de curva qualquer. Muito bem, nesse caso, então o pórtico está sujeito a uma carga P vertical para baixo no meio dele, no ponto C. No ponto A tem um apoio do primeiro gênero, no ponto B um apoio do segundo gênero. Então estão sendo mostradas aí no slide as reações de apoio VA, VB e HB. E, naturalmente, o primeiro passo é determinar as reações de apoio nesse sistema global. O sistema global continua sendo um único, exclusivo para toda a estrutura, como qualquer outro pórtico, tá bom? Então, se eu fizer a somatória de forças em x global igual a zero, a única força horizontal que tem é HB, então HB igual a zero para satisfazer a equação de equilíbrio. Somatória de forças em y igual a zero, VA mais VB naturalmente vai ter que ser igual a P. Como a distância horizontal de A até P e de B até P é a mesma, que é o raio da circunferência, então a gente pode concluir que, por simetria, VA vai ser igual a VB, que vai ser igual a P sobre 2, exatamente como se fosse uma viga biapoiada sujeita a essa força P para baixo no meio do vão, ok? Então determinamos as reações de apoio. Vamos então calcular os esforços internos nesse pórtico. Lembrando que agora é por equações. Vamos inicialmente pegar uma seção S na parte da esquerda do pórtico, entre o ponto A, onde está o apoio do primeiro gênero, e o ponto C, onde está a força, lá que é o ponto mais alto do pórtico, no meio dele, certo? Uma seção genérica nesse trecho, tomando como base para análise a subestrutura que fica na esquerda, então surgem os esforços à direita. Então,
Nessa figura estão sendo mostrados em vermelho os eixos x e y locais nesse ponto da seção S, ok? Para cada ponta vai variar a inclinação. E aí os esforços internos à direita, QS para baixo, ou seja, com y negativo, NS para a direita, vamos dizer assim, né? Que é para x positivo, e MS no sentido anti-horário, ok? A única força externa que está agindo aí é no ponto A, o valor P sobre 2 para cima, que vem a ser justamente a reação de apoio VA, ok? R, que está sendo mostrado aqui e aqui, é o raio do pórtico, né, da circunferência. Então, θ é esse ângulo de inclinação, reparem que é entre y local e x global, tá certo? Então essa é a figura aqui em cima que representa os ângulos. Aqui está representado com φ, mas a ideia é exatamente a mesma, tá certo? Aqui estão os dois eixos locais e os dois eixos globais. Aqui está sendo mostrada a figurinha da flecha para ajudar a gente a fazer a decomposição. Reparem então que esse cateto, esse tamanho aqui, ó, é a projeção do centro até S na horizontal. Vale naturalmente R cosseno de θ, já que a hipotenusa é R. Já que tudo isso aqui vale R na horizontal, então essa diferença é R menos R cosseno de θ, tá certo? Ou, colocando R em evidência, é R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Começamos com o esforço normal. Somatório de forças em x local igual a zero. Quem é que tem de esforço em x local? Somente NS, que vai estar assim, né? No x positivo. Então essa vai ser a denominação positiva, NS. E a decomposição de P sobre 2 na direção de x local. Se eu decompuser essa força no x local, vai ficar naturalmente um vetorzinho aqui apontando lá para a direção nordeste. Então, positivo, N sobre S mais. A decomposição passou pelo ângulo, então multiplica por cosseno, mais P sobre 2, cosseno de θ, igual a zero. Portanto, NS vale menos P sobre 2, cosseno de θ. Essa é a expressão do esforço normal no trecho AC, ok? Fazendo a mesma análise para o esforço cortante agora, vamos fazer somatório de forças em y local igual a zero. Quem é que tem y local? QS na direção negativa, que está tomando a direção positiva da equação, e a componente de P sobre 2 na direção y local. Vai ser daqui, da origem para cima, aqui para noroeste. Então vai ser positivo, para cima. O que está valendo como positivo nessa equação é para baixo, então vai entrar com menos. Módulo P sobre 2, aqui não passou pelo ângulo, multiplica pelo seno. Então QS menos P sobre 2 seno de θ igual a zero. QS igual a P sobre 2 seno de θ. Pronto, chegamos à expressão do esforço cortante no trecho AC, beleza? E finalmente o momento fletor no trecho AC. Agora vamos fazer somatório de momentos em relação à seção S igual a zero. QS e NS naturalmente não geram momentos. Vamos tomar o sentido anti-horário como positivo, então MS entra como positivo na equação, e aquela força P sobre 2, ela é vertical, para cima, está à esquerda de S, então ela vai causar um momento no sentido horário em relação a S, tá certo? O braço de alavanca vai ser esse aqui, R menos R cosseno de θ, ou R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então está aqui a equação do equilíbrio. MS menos o módulo da força vezes o braço de alavanca, igual a zero. Portanto, MS igual a PR sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Pronto. Temos as três equações dos esforços internos no trecho entre A e C, ou seja, na metade esquerda da figura, tá bom? Esse aí vale entre
uma carga concentrada e outra. Quando tem carga concentrada, vai haver descontinuidades, aí a equação não é a mesma. Ou seja, no trecho entre C e B, seria necessário eu determinar outras três equações de NS, QS e MS, ok? Mas para a esquerda está resolvido. Muito bem, então aí estão sendo apresentados nessa figura, nesse slide, os três diagramas de esforços internos deste pórtico. Diagrama de aumentos fletores, esforços cortantes e esforços normais. Reparem que, em primeiro lugar, a gente não precisou obter as equações de momento fletor, esforço normal, esforço cortante da metade direita do pórtico. Por quê? Porque no momento em que HB igual a zero, VA igual a VB, que fica P sobre 2, essa estrutura ela passa a ser simétrica com carregamento simétrico. Simétrica ela já era. O carregamento passa a ser também simétrico. Conforme já visto em aulas anteriores da disciplina, quando essa situação ocorre, a gente já sabe de antemão que o diagrama de esforços normais e de momentos fletores é simétrico e o diagrama de esforços cortantes é antissimétrico. Então, a gente desenha metade e faz o rebatimento para o lado da esquerda, da direita nesse caso, para obter a outra metade. Beleza? Reparem que o diagrama de esforços cortantes está com uma descontinuidade e o diagrama de momentos fletores está com um bico. Por quê? Por conta da força concentrada que existe naquele ponto. Reparem que o esforço normal, no diagrama de baixo, não tem descontinuidade. Por quê? Porque no ponto mais alto do pórtico, o alinhamento tangente é horizontal. A força que existe é só vertical. Então a força vai causar descontinuidade de valor P somente no diagrama de esforços cortantes, exatamente como está sendo mostrado aqui, ó, de P sobre 2 para menos P sobre 2. Ok? Outras considerações importantes também devem ser mencionadas. Os diagramas desenhados da forma mais correta possível são esses três mostrados aí no slide, correto? Eles são definidos como? Lembre-se que cada ponto tem um x local numa direção e o y local sempre perpendicular ao x local, correto? Então, o correto para desenhar esses diagramas nos pórticos de barras curvas é, para cada ponto, a gente determinar a direção tangente, digamos, com um par de esquadros, e aí a gente obtém a reta perpendicular a essa tangente, passando pelo aquele ponto que a gente está considerando. E aí, nessa direção, eu marco o valor da minha ordenada. Então, para cada ponto, a inclinação é diferente, tá? É mais ou menos como se fosse um gráfico polar. Até dá para fazer por aí, mas eu não vou enfatizar dessa forma, tá? Então, esses diagramas ficam meio esquisitos, né? É difícil de conseguir trabalhar com eles assim de uma forma efetiva. Nesse caso, particularmente, em que a barra é uma semicircunferência ou é um arco de circunferência, ainda tem a propriedade de que as perpendiculares a cada tangente, em todos os pontos da circunferência, passam pelo centro. Então, digamos aqui no diagrama de momentos fletores, aqui estaria mais ou menos o centro da circunferência. Então, é com essa base que a gente traça todas as ordenadas, ok? Mas no caso da curva não ser um arco de circunferência, esse processo começa a ficar extremamente enfadonho por um desenho manual. Concordam? Então, tem uma outra forma de representar esses diagramas que é mais interessante do ponto de vista prático, embora os mais corretos
do ponto de vista da definição, sejam esses que estão aparecendo aqui nessa figura. A forma mais comum é considerar a projeção horizontal do pórtico chamada de viga de substituição ou reta de substituição. Essa aqui é a viga de substituição relativa a esse pórtico aqui. Reparem que o apoio A foi mudado para A0, o apoio B foi mudado para B0. Continua sendo um apoio do primeiro e um do segundo gênero, tá bom? Se tivesse aqui a força P no meio, as reações de apoio nesse caso seriam iguais, etc. Aí, com uma viga, a coordenada que me interessa é a x. E, para representar as abscissas, as ordenadas como y, perpendiculares. Aqui eu volto para o sistema cartesiano. Nesse caso, a gente tem que entender o que é o x. Reparem, para um ponto, aqui, essa seção aqui, aqui é o meio da circunferência. Essa distância é r, então esse é o ângulo θ, esse cateto é r cosseno de θ, tudo isso aqui é r, então isso aqui vai ser r menos r cosseno de θ. Isso é justamente o x. Se eu colocar a origem do sistema global aqui no ponto A, que é o ponto mais à esquerda, para que ele fique todo no primeiro quadrante, o que é muito mais sensato, no caso plano, então x passa a ser r que multiplica 1 menos cosseno de θ. De acordo com essa equação, quando θ é igual a zero, x é igual a zero. Quando θ é igual a π sobre 2, x vai ser igual a r. Essa equaçãozinha aí, a princípio, vai valer de 0 até π sobre 2, ok? Agora, podemos representar os esforços na viga de substituição. É uma forma de mostrar o diagrama que é de acordo com o que foi visto na disciplina até o momento. É intuitivamente mais claro para entender o diagrama, ok? Muito bem. Nessa parte da direita do slide estão sendo mostradas 3 figuras, que são os diagramas dos esforços internos para esse pórtico de barras curvas, porém agora marcados de acordo com a viga de substituição. Qual é a grande sacada da viga de substituição? O eixo X local, que na barra curva varia de inclinação ponto a ponto, aqui ele tem uma única inclinação, que é a horizontal. Concorda? O eixo Y sempre é perpendicular ao eixo X. Então, nesse caso, o Y é sempre vertical. A marcação das ordenadas, que são os valores dos esforços para desenhar os diagramas, por consequência, é muito mais simples fazendo com a viga de substituição, embora naturalmente vá alterar o aspecto da curva que descreve o gráfico, tá certo? Claro que os valores numéricos das ordenadas são os mesmos, mas a forma do diagrama muda. Onde que é vantajoso desenhar desta forma mostrada aqui? É quando tem justamente a necessidade de fazer um desenho manual do diagrama. É o que é pedido em prova, né? Desenhe o diagrama disso, desenhe o diagrama daquilo. Então, se for possível usar a viga de substituição, a gente marca sempre as ordenadas na vertical. É muito mais simples do que ficar trocando a inclinação para cada ângulo. Outra coisa, aqui agora, como é tudo linear, faz muito mais sentido trabalhar com x. Então aqui está tudo em função de x. As equações devem ficar em função de x e não em função de θ, beleza? Primeiros momentos fletores. Essa aqui é a equação do momento fletor que a gente já deduziu. Esse pedaço aqui, r que multiplica 1 menos cosseno de θ, é precisamente x. Então, a equação que descreve o momento fletor é P sobre 2 vezes x, uma variação linear
de 0 até R, ou de 0 até a metade da largura do pórtico. É esse pedaço aqui. O lado da direita a gente faz por rebatimento devido à simetria, ok? Os esforços cortantes são dados por essa expressão aqui, ó. Aqui, se a gente trabalhar com deixar o seno em função do cosseno e depois fazer substituições, né, trigonométricas e algébricas, a gente chega nessa expressão para esforço cortante em função de x e não de θ, a qual eu recomendo que vocês obtenham nos seus estudos, para vocês entenderem como foi que eu cheguei nessa expressão aqui. É um ótimo tema para se estudar, para aprofundar na matéria. Naturalmente, com aquela raiz ali, não vai haver uma variação linear, mas sim uma variação aqui de acordo com essa curva, beleza? E, finalmente, os esforços normais são dados aqui por essa expressão. Aqui com cosseno fica mais simples obter x, né? Então, a gente fica com essa expressão aqui com variação linear. Também recomendo igualmente que vocês obtenham, que vocês cheguem nessa expressão aqui, desenvolvendo o cálculo. Variação linear de menos p sobre 2 até 0. E aí, com o carregamento vertical, na viga de substituição horizontal, naturalmente vale a questão da simetria. Então, momento fletor e esforço normal, os diagramas são simétricos. Então, eu faço esse rebatimento e esse rebatimento. Já o diagrama de esforços cortantes é antissimétrico. Então, eu faço uma virada na horizontal e outra na vertical depois. Ó. Eu rebato para o lado de baixo e depois para o lado da esquerda, da direita, desculpa. Assim vai ficar a descontinuidade de valor P, que existia no diagrama de esforços cortantes do pórtico com a barra curva, certo? Tem que acontecer, né? Esses diagramas têm que contar a mesma história que os diagramas mais corretinhos, lá que são os curvos, contaram para vocês, concordam? Então, enfatizando aqui, a execução, o desenho desses diagramas é muito mais simples que os anteriores, por isso que eles são mais usados na prática, pelo menos assim, na questão, vamos dizer assim, acadêmica, né? E não há por que vocês restringirem esse uso, tá? Mais uma coisa que é importante é que a derivada desse diagrama de momentos fletores não é esse diagrama de esforços cortantes. Por quê? Vocês já viram na disciplina que a derivada do m de x é q de x, desde que a barra original seja reta, aqui a barra é curva, e desde que haja um carregamento transversal a essa barra, né? Ou seja, aqueles vetorzinhos da força distribuída têm que ser perpendiculares ao alinhamento da barra, e a distribuição daquele carregamento distribuído tem que ser ao longo de uma linha paralela ao eixo da barra. Portanto, se alguma dessas condições não for garantida, não vai haver esse fato de que a derivada do momento é o esforço cortante. Então, por isso que dá essa maluquice aqui, beleza? Outra justificativa para essa maluquice é que isso aqui, na verdade, é como se fosse uma aberração do desenho curvo. Concordam? Então, a variação verdadeira, que era do slide anterior, se a gente tentar linearizar, que foi o que foi feito aqui, vai aparecer umas formas malucas aí. Mas não tem problema, isso aqui é o padrão que a gente está acostumado, né? Essa parte direita aqui da figura, que são as coordenadas verticais. Fica mais simples para a gente entender o comportamento das coisas. Concordam? Muito bem, então encerramos assim o primeiro exemplo, que seria um efetivamente resolvido, né? E a obtenção dos diagramas e tudo. Agora, esse exemplo número 2,
embora seja parecido com o primeiro, ele é um pouco mais trabalhosinho. E em vez de eu deixar para vocês fazerem, eu vou ajudar na execução de alguns pedaços dele. Eu não vou resolver todas as etapas aqui, mas eu vou comentar várias dessas etapas para que fique claro. Primeiro, reparem que esse pórtico ele é engastado e livre. Claro, isostático, pode ser calculado facilmente a reação de apoio ali, MA, VA e HA, mas não é necessário. Por quê? Se eu fizer uma seção num ponto qualquer aqui, entre A e B, e tomar a subestrutura da direita como referência para o cálculo dos esforços internos, a única ação externa que vai ter é relativa ao próprio carregamento distribuído. Não vai haver reação de apoio. Só haveria reação de apoio se eu ficasse com a subestrutura da esquerda. Mas se eu usar esse expediente de usar a da direita, não precisa calcular reação de apoio para obter os esforços internos. Concordam? Outra coisa. Dessa forma, não é preciso fazer duas seções. Basta uma seção que ela vai valer de um ponto logo depois de A até o ponto B. Certo? Outra característica que vai haver aqui é que, tal como no caso de uma viga sujeita a esse carregamento mostrado, não vai haver simetria nos diagramas. Mas não tem problema, porque uma só seção, como falado agora, já resolve toda a questão. Ok? O carregamento aqui é uniformemente distribuído na vertical segundo a horizontal. O pórtico tem raio R também, é uma semicircunferência igualzinha ao outro, ok? Então, considerando a subestrutura da direita, temos essa figura aqui do lado esquerdo do slide. A seção S de corte, o trecho SB que vai ser analisado. Aqui está marcado um ângulo φ, que é o ângulo marcado a partir da vertical, contado como positivo no sentido horário. Então, ele vai valer de 0 até 90 graus, nesse caso aqui, desse lado da seção. Ou do lado de lá, de menos 90 até 0, até do engaste até o meio, tá bom? No caso total, então, fica de menos 90 até mais 90 graus. Existe o ângulo aqui, que é o θ, que é o ângulo trigonométrico tradicional, marcado a partir da horizontal, positivo no sentido anti-horário. Ou seja, o φ começa aqui e cresce para cá. O θ começa aqui e cresce para cá. Ok? O θ, naturalmente, para descrever todo esse pórtico, precisa variar de 0 até 180 graus. Claro que ali é fácil de verificar, né? Que θ mais φ dá 90 graus. Ou θ igual a 90 graus menos φ. Decorrente disso aqui e da trigonometria, podemos em qualquer momento voltar do ângulo para o outro com essas relações aqui. Seno de φ é igual a cosseno de θ, ou cosseno de φ é igual a seno de θ. Muito bem. Reparem agora que, como é um semicírculo, ou uma semicircunferência, a barra, né? Então, essa distância de C até S é R, assim como de C até B é R, que é o raio da circunferência. A projeção horizontal, esse tamanho aqui, ó, como estamos trabalhando com φ, agora não vai ser multiplicado por cosseno, agora seno. Então, vai ser R seno de φ. Essa distânciazinha aqui, portanto, vai ser R menos R seno de φ, ou R que multiplica 1 menos seno de φ. O carregamento que está existindo aí é o carregamento externo distribuído, que está, portanto, atuando nesse comprimento. Significa que aqui no meio desse comprimento existe a resultante que está marcada aqui com tracejado em verde,
que tem o valor numérico igual à área. Então, QR1 menos seno de φ, ok? À esquerda da seção, se ela fosse vertical numa barra horizontal, estariam aqui QS para cima, NS para a esquerda e MS no sentido horário, ok? Esses são os esforços internos em azul que tem que equilibrar aquela resultante que está em verde, beleza? Vamos agora obter as equações dos esforços internos, NS, QS e MS. Da mesma forma como no caso anterior, a gente vai ter que necessariamente obter uma equação, que era tudo que a gente evitava no caso dos pórticos e vigas, né, com barras retas, seja inclinadas, seja não. Aqui necessariamente temos que trabalhar com as equações, né? Então, vamos começar com o esforço normal. Aqui foi adicionada na parte de cima da direita do slide aquela figurinha com aquele esquema que eu faço, né, que tem um par de eixos horizontal vertical e um par de eixos inclinado, ambos ortogonais, né? Reparem que φ é a inclinação entre o eixo inclinado, vamos dizer, na direção que vai para nordeste, e o vertical. Então, esse é φ, portanto, esse aqui também vai ser φ, esse vai ser φ, esse vai ser φ, ok? Vai ajudar a gente a decompor aquela força resultante ali, que está em verde, beleza? Então, somatória de forças em x igual a zero, x é essa direção aqui. Tomando a direção do crescimento de x como positiva, menos ns, aqui, e agora a projeção dessa vertical aqui para baixo, para cá, naturalmente, vai ser na direção desse x crescente, para baixo, então positivo. Então, QR1 menos seno de θ, aqui, multiplicado por, quando eu passo desse alinhamento para esse, eu não passo por φ, portanto multiplica por seno de φ. Ficou QR1 menos seno de φ igual a zero. Portanto, essa aqui é a expressão de NS, ok? Agora, para o esforço cortante, é muito similar, né? Só que vamos tomar a direção y local para análise. Somatória de forças em y igual a zero. Fazendo aqui a direção do crescimento, né, para cima como positiva, então QS vai entrar como positivo, que está para cima, ok? Agora, essa força para baixo, colocando ela para baixo aqui, se eu decompuser ela nessa direção aqui, ela vai ficar da origem para baixo. Então, negativa nessa equação, concordam? Então, menos QR1 menos seno de φ é a resultante multiplicada por, desse alinhamento para esse, eu passo por φ e multiplica por cosseno de φ. Igual a zero. Pronto. QS igual a QR cosseno de φ, 1 menos seno de φ. Está aí a equação do esforço cortante. E por último, momento fletor. Aqui não é necessário levar em conta essa figura. Por quê? Essa única força externa é vertical, precisa de um braço de alavanca horizontal. Somatório de momentos em S igual a zero. MS positivo no sentido horário. Agora, essa força vai fazer um giro assim, né, no sentido horário em relação à seção S, concordam? Então vai entrar como positivo aqui também esse momento. Qual é o momento? Módulo da força, QR1 menos seno de φ, multiplicado pelo braço de alavanca. Naturalmente, se essa distância é R1 menos seno de φ, e isso aqui é um retângulo, o braço de alavanca vai ser metade. Essa distância aqui vai ser metade de R1 menos seno de φ. Pronto. Igual a zero. MS, portanto, é igual a menos QR sobre 2, 1 menos seno de φ ao quadrado. Ok? Determinamos, então, as três equações dos esforços internos.
que estão variando com φ, beleza? Como aquelas equações não têm o conhecimento prévio óbvio para nós, né, que são equações mais dificinhas, vamos dizer assim, a gente, para desenhar os diagramas, tem que construir a velha e boa tabela. A variável independente vai ser φ, está aqui na esquerda, variando de menos 90 graus até mais 90, porque agora não tem simetria, né? Eu fiz aí variando a intervalos de 15 graus, poderia ser feito a intervalos de 30 para fazer o desenho manual sem problema nenhum, 45. Aqui só para ficar um pouco mais detalhado. E aí está sendo mostrado aqui os valores de m, q e n, multiplicados por ql ou ql ao quadrado no caso do momento. Ok? Esse expediente de fazer a tabela, na verdade, deveria ter sido feito também no exercício anterior. Eu não fiz porque ali era um pouco mais simples, mas aqui não tem jeito. É melhor a gente fazer uma tabelinha, obter os valores de uma forma ordenada, vamos dizer assim, sistemática, para depois desenhar e não cometer nenhum erro, beleza? Uma vez obtidos os valores com essa tabela, podemos desenhar agora os diagramas. Esses três são os diagramas reais, marcados em cada ponto de forma perpendicular à tangente que passa na barra ali no ponto, ok? Então é o diagrama de momentos fletores em cima, embaixo cortantes e na parte embaixo na esquerda o diagrama de esforços normais, ok? Mais uma vez, embora esse diagrama seja o mais corretinho, ele é muito mais chato de obter, muito mais difícil, concordam? Uma outra opção que a gente tem é fazer um gráfico igual aqueles dos livros de trigonometria, fazer a abscissa não ser ainda linear x, mas ser o ângulo. Aí no caso a gente teria que marcar em radianos, né? E aí obter os diagramas, que são esses três que estão aparecendo aí nessa figura. Aqui em cima, momentos fletores, aqui embaixo, esforços cortantes, e aqui embaixo, na esquerda, esforços normais. Aqui já dá para reparar, bem como no caso anterior, que tanto cortante quanto normal, no intervalo que define a existência do pórtico, cada um deles tem um ponto máximo local. A gente tem que determinar essa abscissa, seja ela x, seja ela θ, seja ela φ, qualquer modo, e temos que obter a ordenada, que é o valor máximo desses esforços. Existem outros extremos locais, aqui, aqui, aqui e aqui, bem como aqui, mas esses a gente não precisa determinar porque já é no próprio extremo do intervalo de validade da estrutura. Então, esse a gente já obtém de uma forma mais padrão, né? Calcula nas extremidades e aí discretiza alguns pontos do meio. Então, esses pontos aqui, esses máximos locais, a gente tem que necessariamente determinar. E podemos, naturalmente, fazer o gráfico cartesiano de viga de substituição com a variável linear x, que é o padrão já usado no exercício anterior. Nesse caso, se a gente considerar lá no engaste a origem do sistema global de eixos, que é o ponto A, então para chegar nessa figura aqui, a gente tem que andar R de A até C e mais R seno de φ de C até S, concordam? Então, x, a abscissa de cada seção vai ser R mais R seno de φ, ou então R que multiplica 1 mais seno de φ. Agora, a mesma tabela de antes está sendo mostrada com uma coluna a mais. Agora, para cada φ, está sendo mostrado x. Aí eu posso calcular
os esforços internos, tanto com as equações anteriores, né? Como se eu quiser fazer essa substituição dentro das anteriores e recalcular equações, também pode ser, sem problema nenhum, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Mas agora eu tenho possibilidade de fazer o diagrama na viga de substituição igual do exercício anterior. Por exemplo, para o DMF, essas vão ser as abscissas, essas vão ser as ordenadas, ok? Eis os 3 diagramas de esforços internos desse pórtico, agora no padrão que você já conhecia do exercício anterior, né? Com o X sendo realmente a abscissa, uma distância, não tem nada de ângulo agora, ok? Aqui estão multiplicados por QR ao quadrado, QR e QR. E as abscissas em função de R, ok? Então esses 3 são os diagramas que representam os esforços. Reparem, voltando lá para o slide anterior, que o formato do diagrama não é exatamente igual àquele que tem as abscissas como ângulos. Porém, os pontos importantes, extremos, zero, etc., são no mesmo lugar. É só uma outra forma de representar a mesma coisa, tá bom? Continua sendo válida aqui a análise de que aqui e aqui, ou seja, no DEC e no DEM, há necessidade de localizar os máximos locais. Reparem que quase todos os outros extremos locais foram pulverizados aqui nessa análise, porque fica um gráfico mais simples, que não preserva todas aquelas características, mas as principais foram preservadas, ok? Lembrando que o gráfico mais correto é o primeiro, é a letra A, é aquele marcado no diagrama curvo. Aqui ele mostra, de fato, todos os aspectos do gráfico, beleza? Agora, o nosso objetivo para acabar esse exercício vai ser determinar esses máximos locais. Não podemos representar um diagrama sem dizer os pontos máximos, ok? Começando com o esforço normal. Vou obter aqui, em função de φ, assim como eu poderia fazer a transformação para x e trabalhar com x em vez de φ. É a mesma coisa. Vou preservar o φ porque já estava feito. Está aqui a expressão de NS. Como é que a gente faz para obter um máximo local? Primeiro a gente tem que determinar os extremos locais, os pontos críticos. Aqui não vamos trabalhar com questão de descontinuidade, né? Então esses pontos críticos da descontinuidade não vão estar abordados. Só interessam aqueles que têm a derivada primeira nula, né? Então, se a gente fizer, em primeiro lugar, o cálculo da derivada em relação a φ, está aqui, é essa equação aqui. Por favor, repassem tudo isso depois estudando. Aí a gente iguala a derivada a zero. Quando a gente faz a equalização dessa expressão a zero, vão existir 3 soluções. φ igual a 30 graus, φ igual a 90 graus e φ igual a menos 90 graus. E agora? A gente tem que fazer o teste da derivada segunda. Porque alguns desses zeros da derivada podem ser máximos locais, alguns podem ser mínimos locais e alguns podem não ser nenhum nem outro. Eis aqui a expressão da segunda derivada do esforço normal para a gente poder avaliar esses pontos. Se a gente substituir, então, lembrando que Q é maior que zero e R é maior que zero. Se a gente substituir cada um desses 3 valores na expressão da segunda derivada, eis aqui os resultados não numéricos, nem literais, mas em termos de sinais, que é o que importa. Para φ igual a 90 graus, vai dar positivo. Para φ igual a menos 90 graus, vai dar positivo também. E para φ igual a 30 graus, vai dar negativo. Ora, lá do cálculo 1, vocês sabem que
O teste da derivada segunda é o seguinte: quando aquele valor que zerou a primeira derivada é jogado na derivada segunda, e essa derivada segunda deu maior do que zero, é porque a concavidade da curva é para cima. Então trata-se de um mínimo local. Quando esse valor é menor do que zero na função, significa que a boca é para baixo, a concavidade é para baixo. Então trata-se do máximo local. E quando é zero, não é nem máximo nem mínimo. Provavelmente estamos tratando de um ponto de inflexão que também tem derivada nula, mas aí não vale como máximo local. Portanto, como a gente já sabia de antemão que queria só os máximos locais, eis o que a gente precisa saber. Em φ igual a 30 graus está o nosso máximo local do esforço normal, ok? Fazendo a mesma análise para o esforço cortante, aqui está a expressão do esforço cortante, aqui está a derivada do esforço cortante em relação a φ. Derivando e igualando a zero, vão haver duas soluções. φ igual a menos 30 graus, φ igual a mais 90 graus. Teste da derivada segunda. Primeiro obtenha a derivada segunda. Eis a sua expressão. Substituímos na derivada segunda esses valores de φ. Para menos 30 graus, deu menor do que zero. Beleza, era o que eu estava querendo, porque a concavidade é para baixo, máximo local. Em φ igual a menos 30 graus. Para φ igual a 90 graus, o esforço cortante deu igual a zero. Então aqui não é nem máximo nem mínimo. Resumindo, para o esforço normal, o máximo local está em φ mais 30 graus. E para o esforço cortante, o máximo local está em φ menos 30 graus. Esses valores têm que aparecer nos diagramas, ok? Eis os seus valores. As expressões de NS e QS, substituindo por 30 e por menos 30, as equações respectivas, vai dar 0,250 QR de esforço normal máximo e 1,299 QR de esforço cortante máximo, ok? Aqui, se a gente quiser trabalhar os extremos na forma de X, aí eu já tenho o 30 e o menos 30, né? É mais fácil trabalhar dessa forma aqui. Nessa expressão do x, eu obtenho x igual a 0,5R e x igual a 1,5R, ok? Agora, todos os pontos de interesse do gráfico estão determinados. Voltando então aos diagramas, aqui, esforço cortante máximo, menos 30 graus de φ, 1,299 QR. Aqui, esforço normal máximo, φ igual a mais 30 graus, 0,250 QR. Ok? Aqui está marcado direitinho. Nesse gráfico, é bem verdade que faltou marcar a abscissa e a ordenada, tá bom? Quando vocês forem fazer esse exercício manualmente, por favor, marquem essa abscissa, que é, ou toda ela daqui, né, 1,5R, e esse valor, e essa abscissa, que é 0,5R, e esse valor aqui. Aqui vai ser 1,299, né, QR, e aqui 0,299 QR. Aí, acabamos o exercício. Repetindo, eu não resolvi o exercício completamente. Eu só dei ajuda em alguns pedaços principais, tá bom? Esse exercício é cheio de detalhes, então eu tentei enfatizar tudo que é importante, ou pelo menos as coisas que são mais importantes nesse exercício, ok? Devido ao grande tempo de duração já do vídeo, então vamos interromper a aula 13A nesse ponto e fazer um pedaço complementar dela de pórticos planos com barras curvas, que vai ser a aula 13B, ok? Então o conteúdo ainda não esgotou.